Glória a Deus. É claro que o Foro de São Paulo, como as pessoas dizem, como uma organização conspiracionista, não existe. O que ele existe é simplesmente como um clube de debates de vários partidos da esquerda latino-americana e do Caribe para discutir as questões políticas, as questões culturais da esquerda latino-americana. Agora, a própria mídia, que antes negava e reportava as ações do Foro de modo muito discreto, quase secreto, agora, em função da internet, do rombo que foi aberto pelo professor Olavo de Carvalho, o advogado Zé Graça Wagner, que foi quem, vamos dizer, descobriu o Foro de São Paulo e analisou as questões, e toda a divulgação que a gente faz aqui no nosso canal, mas todas as pessoas na internet, a mídia não pode mais esconder a existência do Foro de São Paulo. E agora o jornal O Globo está gemendo e dizendo: Foro de São Paulo faz encontro em Caracas sob ataque de integrantes do governo Bolsonaro, porque Ernesto Araújo e Eduardo Bolsonaro estão falando mal do Foro de São Paulo. Porra, vocês sempre esconderam o Foro, desde 1990, quando ele foi criado por Fidel Castro e pelo Lula em 1990, mas foi engendrado em janeiro de 1989, segundo alguns relatos que a gente pode ver do Frei Beto neste livro aqui, O Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista. Aqui tem alguns relatos que indicam que o Foro foi engendrado em janeiro de 1989, contemplando a eleição do Lula, né, o Lula como candidato à presidência naquele ano, e que o plano era, se o Lula perder naquela eleição, é preciso então criar essa organização latino-americana para fazer uma ação em conjunto e coordenada dos partidos de todo o espectro esquerdista, sejam eles os mais radicais ou os menos radicais, mas todos trabalhando juntos para criar uma América Latina integrada, ou aquilo que foi chamado de algum modo de a Ursal, né? O senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo, sobre o plano Ursal. Que seria a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né? Glória a Deus. Ou seja, criar um grande blocão, uma espécie de União Soviética Latino-Americana. E é verdade, este sim é o plano, e eles conseguiram fazer isso com muito êxito, não de forma nominal, mas principalmente cultural, e depois então de forma eleitoral, tomando o poder institucional de fato. Quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. É engraçado porque eu dei uma passeada na internet e olhei as coisas dos anos atrás, por exemplo, do ano de 2013, e vi um artigo interessantíssimo sobre como a mídia e os sites tratavam o Foro de São Paulo, em que a gente sempre chamava, né? Olha, um grupo coordenado, é um grupo que os partidos que estão no Brasil não podem participar em função da lei eleitoral. Esse grupo aí é uma tentativa de construir aqui na América Latina o que se perdeu na União Soviética nos anos 90 e tudo mais. Bom, aí eu fui ver um site da Jus Brasil, uma reportagem do tal de Bruno Branco, chamando o Foro de São Paulo de conspiração. Chamando o negócio de totalmente uma conspiração. Veja só, o que hoje eles admitem que existe e que está acontecendo em Caracas, antes não, era conspiração, não se fala disso. Mesmo o Lula, quando estava concorrendo à reeleição, se não me falha a memória, foi na reeleição de Lula, portanto em 2006, ele negou a existência de uma aliança entre Chaves, Lula, Evo Morales, etc., em torno do Foro de São Paulo, numa entrevista ao Boris Casoy. De uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Foi mentiroso, mentiu para variar. O interessante é que a gente fala que teve um conluio, o professor Olavo de Carvalho sempre cita isso, que houve um conluio da mídia para transformar o Foro de São Paulo numa coisa discreta ou até secreta, até que a coisa tomasse corpo. E isso é verdade, e é confessado pelos próprios sites esquerdistas, como por exemplo o site Carta Capital, em 2014, nessa reportagem que você está vendo aí, explicando sobre o que é o Foro de São Paulo. Eles disseram o seguinte: dizem que o Foro era secreto até 97. É verdade? O Foro nunca foi secreto. Talvez ele fosse desconhecido porque a esquerda latino-americana começou a crescer no final dos anos 90, o que é uma grande mentira. A esquerda latino-americana cresce fortemente desde os anos 60.
desde os anos 60. Qualquer pessoa com um pouco de estudo de história sabe, ou mesmo quem viu o documentário 1964 do Brasil Paralelo, que é um resumão, vamos dizer assim, comprimido da história, sabe que desde os anos 60 ou até dos anos 50 a esquerda cresce, principalmente o pessoal dentro da esquerda católica. Mas pelo menos desde 1995, os jornais brasileiros sabiam da existência do grupo, do Foro de São Paulo, e noticiavam seus encontros, mesmo que fosse de maneira discreta. Ou seja, os caras admitem aqui a discrição, quase que assim, cúmplice da mídia em relação ao Foro de São Paulo. Depois é o professor Olavo de Carvalho que fala isso. Não, o pessoal da esquerda, porra, da Carta Capital, meu. Da Carta Capital, meu. Falando do conluio da mídia na descrição e falar do Foro de São Paulo para que ele não fosse, vamos dizer, abafado ou destruído até que se consolidasse. Mas o pessoal fala assim, não, tem também as FARC, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que fazem parte ou faziam parte do Foro de São Paulo. Não, isso não existe, isso é uma baboseira. Bom, se você for ler as atas do Foro de São Paulo, que são muitas e um grande volume de documentos que nós não vamos poder mostrar aqui, mas você pode encontrá-las na internet, você verá sim que existe a participação das FARC. Porém, uma reportagem na Folha de São Paulo, em setembro de 2003, o Foro de São Paulo tinha 13 anos naquela época, já fala da participação das FARC enviando representantes para o encontro. E não precisa nem mostrar a relação do Lula com o Manuel Marulanda, que é um dos líderes das FARC, já no início do Foro de São Paulo. É só a Folha de São Paulo admitindo que as FARC... As Folha de São Paulo admitindo que as FARC enviavam representantes. E enviou, por exemplo, na reunião de Quito. E é assim, você vai me dizer, Bernardo, mas eles são um clube de debates, eles não conseguiram nada. Eles só são um lugar para discutir as coisas. Veja só, você está exagerando. O pessoal também defende, e eu também defendo, e acredito que você deve defender também, é que a cassação dos registros dos partidos que estão inseridos no Foro de São Paulo, como PCdoB, PT, PDT, PSB e tantos outros. Os partidos de esquerda que estão aqui, brasileiros, não sei se estão todos, mas o PCdoB, o PSB, não sei se está o PDT, que estiveram juntos comigo. Por quê? Porque isto viola uma lei brasileira. Viola a lei dos partidos políticos, artigo 28, a linha 2, que diz que deve ser cassado o registro do partido que esteja subordinado à entidade ou governo estrangeiro. E é verdade, o PT está subordinado sim e tem ação coordenada com o Foro de São Paulo. E não sou eu que estou dizendo isso. Veja esta notícia, por exemplo, do site do PT, em que mostra que o Foro de São Paulo emitiu uma resolução final. O que é uma resolução? É um projeto de ação e são declarações finais do grupo de trabalho daqueles partidos. Resolução final do 14º Foro de São Paulo defende Lula livre, enquanto foi realizado em Havana, capital de Cuba, entre os dias 15 e 17 de julho, com representantes da esquerda latino-americana. De 2018 esta notícia. E além de várias declarações e notas de repúdio, etc., tem planos de trabalho. Ou seja, o PT não é subordinado simplesmente às ações nacionais, mas declaradamente e explicitamente subordinado à entidade estrangeira que é o Foro de São Paulo. Não basta isso, o Lula também admitiu que se não fosse o Foro de São Paulo, não existiria todos esses governos e toda essa cultura esquerdista aqui na América Latina. Em 1990, quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Hoje, governamos um grande número de países e mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política e social. A prioridade da ação do Foro de São Paulo é tão importante para o PT que o Walter Pomar, que foi um secretário do Foro de São Paulo, indicado pelo PT, disse que a prioridade total da sua vida era o Foro de São Paulo e não o PT, dada a importância deste grupo para o partido, para a organização da esquerda latino-americana e do Caribe. Quer ver outra prova ainda desse negócio? Teria milhões para mostrar, mas mais uma aqui para você. Da Biblioteca da Presidência da República, um site oficial do governo, existe ainda um arquivo do discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no ato político da celebração aos 15 anos do Foro de São Paulo. E lá tem o PDF, e você abre este PDF e você pode ler o discurso do Lula em 2005,
dizendo o seguinte: e graças a essa relação do Foro de São Paulo, foi possível construirmos, com muitas divergências políticas, a consolidação do que aconteceu na Venezuela, como o referendo que consagrou o Chávez como presidente da Venezuela. Atenção, pessoal. Foi assim que pudemos atuar junto a outros países com os nossos companheiros do movimento social, dos partidos daqueles países, do movimento sindical, sempre, atenção para a palavra, sempre, utilizando a relação construída no Foro de São Paulo para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política. Ou seja, o que ele está dizendo? A gente sempre age dentro do esquema do Foro de São Paulo, para que isto não aparecesse para as pessoas e para que ninguém visse as interferências políticas que estavam fazendo. Foi assim que surgiu a nossa convicção, olha o grupo, nossa convicção do Foro de São Paulo, de que era preciso fazer com que a integração da América Latina deixasse de ser um discurso feito por todos aqueles que em algum momento se candidataram a alguma coisa, para se tornar uma política concreta e real de ação dos governantes. E foi assim que assistimos à evolução política do nosso continente. Ou seja, Lula está admitindo aqui que a ação política do Foro de São Paulo tornou-se uma coisa real e concreta. Hoje, governamos um grande número de países. E mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política e social. E aí ele continua num outro trecho. E é por isso que eu, talvez mais do que muitos, valorizo o Foro de São Paulo, porque tinha noção do que éramos antes, tinha noção do que foi a nossa primeira reunião e tenho noção do avanço que tivemos no nosso continente, sobretudo na nossa querida América Latina. E mais um trechinho para você aqui, para você não encher o saco. E quero dizer para vocês que muito mais feliz eu fico quando tomo a informação pelo Marco Aurélio ou pela imprensa de que um companheiro do Foro de São Paulo foi eleito presidente da Assembleia, foi eleito prefeito de uma cidade, foi eleito deputado federal, senador, porque significa que a aposta decisiva na consolidação da democracia no nosso país. Democracia quer dizer o governo de esquerda aqui. Ou seja, ele fala que um membro do Foro de São Paulo não é um membro do partido tal, não é um membro do partido Y, não, é um membro do Foro de São Paulo, porque o Foro é maior do que tudo isso. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Tá claro para vocês essa questão? Ou será que eu preciso ser mais explícito, fazer 25 vídeos para vocês aqui explicando que o Foro de São Paulo sim é uma coisa que existe, foi ocultada pela mídia, que tratava a coisa de modo discreto, é responsável pela força da esquerda latino-americana do Caribe, reconhecido pela própria esquerda, e nós temos a obrigação sim de passar essa CPI que se inicie, que foi começada pela grande deputada Cristonier e deve ser capitaneada pelo Eduardo Bolsonaro, por que quer que seja, e esse negócio tem de entrar, nós temos de analisar isso e ver o dinheiro que foi passado para o Foro de São Paulo e para as outras organizações latino-americanas de esquerda. Eu recomendo para vocês uma reportagem que foi feita pelo Felipe Moura Brasil há muitos anos, está aqui nos comentários, na Veja, se não me engano, foi feita essa reportagem, em que há vários vídeos, descrições, etc, e pode ambientar você melhor no que é o Foro de São Paulo. E vou deixar outra reportagem do Zé Graça Wagner, que foi quem descobriu o Foro de São Paulo, também nos comentários, para você compreender melhor a situação. Tá claro, cabeça de purungo? Tá claro, vamos fomentar essa CPI do Foro de São Paulo, vamos limpar o Brasil, vamos salvar a nossa pátria e combater essa organização maldita a qual o PT, o PSB, o PDT, PCdoB e tantos outros partidos estão subordinados e devem ter os seus registros cassados porque se subordinam a organizações estrangeiras. Bora lá! Nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram.